Pessoal, vamos apresentar a respeito de escoamento superficial e hidrogramas. Bem, inicialmente sobre escoamento superficial, pode dizer que o escoamento superficial, entre os diversos componentes do ciclo hidrológico, é o mais importante para o engenheiro, pois ele serve para diversas utilizações em projetos de aproveitamento de água. O escoamento superficial ele pode ser definido como a quantidade de água em volume ou altura de água numa certa área que atravessa uma seção de um corpo d'água num determinado intervalo de tempo. Os fatores que influenciam o escoamento superficial podem ser classificados em climáticos e fisiográficos, como o slide a seguir vai mostrar. Os fatores climáticos eles se subdividem naqueles relativos à precipitação, que englobaria a forma da chuva, a intensidade da chuva, a duração, a distribuição nela na área, né? E durante o tempo também de atuação da chuva. E também os fatores climáticos podem ser divididos nos fatores condicionantes da evapotranspiração, que seriam a temperatura, o vento, a umidade do ar, pressão atmosférica e a presença de vegetação. Já os fatores fisiográficos, eles dizem respeito às características geométricas da bacia, do sistema de drenagem existente no local e do relevo e também das próprias características do solo. E o escoamento ele é composto de três componentes. A componente do escoamento superficial ou direto, que seria aquela que vem diretamente da incidência da chuva num solo e, em consequência, já se surge o escoamento ali na região. Também tem o escoamento subsuperficial, que seria quando o solo ele encharca, certo? Só falando, o escoamento superficial, ela bate no terreno e não infiltra, ela já escorre. E no subsuperficial é quando ela infiltra um pouco, mas não é uma infiltração profunda. Então, tem um escoamento subsuperficial, que é um pouquinho mais devagar do que o superficial, então ele acaba demorando um pouco mais, às vezes, para chegar num lugar. E tem o subterrâneo, que é quando você tem uma infiltração mais profunda. E esse é o tipo de componente do escoamento que prevalece quando não acontece chuva, e quando tem uma chuva intensa, ele já perde a sua importância em relação aos outros dois componentes do escoamento. E no que diz respeito à geração do escoamento superficial, que é um tema muito complexo, existem dois principais processos que são reconhecidos. Um é o ortoniano, criado por Orton, e o outro é o Duniano, criado por Dunne-Black. Bem, no processo ortoniano, ele ocorre quando a precipitação ela excede a capacidade de infiltração do solo. Ou seja, se chove mais do que o solo consegue infiltrar, surgindo-se então a lâmina de escoamento superficial. Ele ocorre muitas vezes em bacias urbanas ou regiões semiáridas, com solos rasos, certo? E que a capacidade de infiltração é pequena. E também no caso das cidades em que o homem modificou e tem muitas regiões impermeáveis. Então, a hora que a água da chuva precipita e já rela no chão, já surge o escoamento. Já no caso da formação duniana, o escoamento ele surge a partir da precipitação da água da chuva, que atinge regiões de solo saturado. E ele ocorre frequentemente em bacias naturais, diferentemente do ortoniano, em que era em zonas urbanas. E por que acontece isso? É porque o nível do lençol freático nessas regiões eles estão mais próximos da superfície, o que torna esse solo já naturalmente saturado. E agora eu vou passar para a parte de hidrograma. Bom, galera, continuando agora com a parte de hidrogramas. O hidrograma é dado por definição como a representação gráfica da variação da vazão ao longo de um tempo em uma seção do curso d'água. Ela pode ser entendida como o tempo de resposta da bacia em função das características fisiográficas que regem as relações da chuva, as relações entre uma chuva e um escoamento superficial direto
a uma dada precipitação e uma dada contribuição de um aquífero. Ela é tida como resultado da interação de todos os componentes do ciclo hidrológico que existem entre a ocorrência da precipitação e a vazão produzida na bacia hidrográfica. Bom, a caracterização de um hidrograma ela é feita a partir das observações dos registros de chuva e da variação da vazão no decorrer do tempo. E, na maioria dos casos, os hidrogramas eles são feitos com vazões médias para um dado ano. Nos elementos do hidrograma, inicialmente nós temos o início da ascensão, que seria onde começa o escoamento superficial. Ele se encontra um tempo atrasado após o início da precipitação, devido ao tempo de resposta da bacia e pela retenção de águas, tanto em alguns objetos que podem interferir, como captação de água, assim como o preenchimento do solo até o nível de saturação. Depois disso, após a ascensão, nós chegamos num ponto de pico, que seria onde o hidrograma atinge a máxima vazão. E logo após esse ponto, nós entramos na curva de depressão do escoamento superficial, que seria uma queda, até atingir um ponto de inflexão do hidrograma. Esse ponto ele marca a finalização do escoamento superficial e após ele ocorre somente o escoamento subterrâneo. E o hidrograma ele pode ser dividido em duas partes, sendo a parte superior o escoamento superficial e a parte inferior o escoamento subterrâneo. Existem alguns métodos de cálculo para separar esses elementos, como o método da depressão dupla, o método do tempo fixo e outros. Outra característica que merece ser citada seria o tempo de concentração, que seria um tempo em que um tempo necessário para que toda a bacia hidrográfica contribua para o ponto da seção. Existem equações empíricas que relacionam os aspectos físicos com o tempo de concentração, como a equação de Kirchhoff e a California Covert Practice. A forma como o tempo de concentração e o tempo de duração da chuva interagem resulta em formas diferentes para o hidrograma. Se nós tivermos um tempo de duração da chuva menor que um tempo de concentração, o hidrograma ele vai ter uma ascensão mais inclinada e ele vai ter um patamar e, seguido disso, a curva de depressão. Se o tempo de duração da chuva for igual ao tempo de concentração, o hidrograma vai apresentar um ponto de pico. Agora, se o tempo de duração da chuva for maior que o tempo de concentração, ele vai apresentar uma ascensão menos inclinada e um patamar maior no lugar de pico, depois a curva de depressão. No hidrograma, nós podemos também citar alguns pontos em relação ao tempo. O T0 seria o início da chuva e o TF seria o fim da chuva. O T1 seria o início da ascensão, aquele ponto A já citado anteriormente, que seria onde a capacidade de infiltração do solo iguala a simplicidade da chuva e inicia o escoamento superficial. O T2 seria o ponto de pico, também falado anteriormente, onde o hidrograma atinge a sua máxima vazão. O T3 seria o ponto C, citado anteriormente, que seria o ponto de inflexão do hidrograma, que ele caracteriza onde o escoamento superficial cessa e então, logo após, continua somente o escoamento subterrâneo. E o T4 seria um ponto caracterizado pelo trânsito do escoamento base, só o escoamento subterrâneo. Ele geralmente tem um valor superior ao escoamento inicial, devido à elevação do lençol freático após a chuva. Nós temos também o PM, que seria um tempo caracterizado pela metade do valor precipitado, seria a metade da duração da chuva. E também temos o HM, que seria o centro de massa do volume escoado. Partindo dos pontos definidos anteriormente, nós podemos traçar alguns intervalos definidos no hidrograma. Entre o ponto T0 e TF, nós temos a duração da chuva. Entre o ponto T0 e T1, temos o escoamento subterrâneo antes do início do escoamento superficial. Entre o trecho T1 e T2, que seria um ponto de início da ascensão até o ponto de pico, nós temos a ascensão do hidrograma. E do ponto T2 a T3, que seria o ponto de pico e o ponto de inflexão, nós temos a queda do escoamento superficial do seu máximo até um valor nulo. Nós temos também o tempo de ascensão, que seria um tempo definido do início da duração da chuva, T0, até o seu pico, T2. Temos também o tempo de pico, que seria o valor entre o centro de massa da precipitação e o tempo de pico, que seria de PM até T2. Temos também o tempo de retardo, que seria conhecido como, do inglês, lag time. É o intervalo de tempo entre o centro de massa da precipitação e o centro de massa do hidrograma. Temos também o tempo de concentração, definido anteriormente, seria o tempo necessário para a chuva no ponto mais distante da bacia deslocar-se até a seção principal. Ou então é o tempo entre o fim da precipitação e o início do ponto de inflexão do hidrograma.
TC seria o ponto, seria a diferença entre o ponto C, T3, e o término da chuva, TF. E temos também o tempo de base, que seria o tempo entre o início da precipitação, logo o começo da chuva, e aquele em que a precipitação ocorrida já escoa através da seção principal, o que o viu volta às condições anteriores da chuva. Seria o ponto 4, definido anteriormente, seria o intervalo do ponto 0 até o ponto 4. Bom, ainda sobre hidrogramas, há vários fatores que influenciam a forma do hidrograma. Entre eles estão a área da bacia, o relevo, a constituição geológica do solo, modificações artificiais no rio, característica da precipitação e as condições de superfície do solo e uso do solo. Começando com a área da bacia define a potencialidade hídrica da mesma. As bacias maiores normalmente apresentam hidrogramas com vazões maiores que bacias menores para o mesmo evento de chuva. Quanto maior a área, maior será esse volume da bacia. Mas bacias com grandes áreas de extravasamentos tendem a regularizar o escoamento e reduzir o pico. O hidrograma ao lado apresenta uma comparação entre uma bacia maior, representada em vermelho, e a outra menor, representada em verde. Bom, outro fator seria o relevo, a densidade de drenagem, a declividade do rio, a bacia hidrográfica e sua forma. Bacias íngremes e com boa drenagem têm hidrogramas mais rápidos, geralmente com pouco escoamento de base. Bacias muito planas, com grandes áreas de extravasamento, tendem a amortecer o escoamento e reduzindo o pico das vazões. Quanto maior a densidade de drenagem da bacia maior o pico desse hidrograma. Quanto maior a declividade do rio e da bacia, a velocidade tende a ser maior e o tempo de concentração menor, provocando assim picos de cheias elevados. A maior capacidade de armazenamento com presença de lagos, depressões, poldéres, áreas alagáveis, aumentam também esse tempo de concentração e diminuem o pico. Quanto à forma, pode-se dizer que bacias com forma aproximadamente circular antecipam o pico das cheias, e normalmente as vazões de pico são maiores que em bacias de forma alongada, como mostra a figura ao lado. A constituição geológica e condições de superfície do solo são outros fatores que alteram a forma do hidrograma. A maior capacidade de absorção do solo e solo mais profundo diminui a quantidade de chuva transformada em chuva efetiva. A cobertura vegetal tende a retardar o escoamento e aumentar as perdas por interceptação e evapotranspiração. Sua substituição por superfícies impermeáveis diminui consideravelmente a infiltração no solo, podendo agravar os problemas com cheias. A constituição geológica do subsolo em regiões em que o solo é pouco profundo, existe uma baixa capacidade de armazenamento de água no solo, e os hidrogramas apresentam picos rápidos e vazões mais elevadas, que em regiões onde a constituição geológica permite armazenar grande quantidade de água no solo, como mostrado na figura ao lado. Outro fator também seria as modificações artificiais que ocorrem no rio, como por exemplo, quando são realizadas obras de canalização, geralmente o pico das vazões e a velocidade de escoamento é aumentada. No caso da construção de reservatórios para regularização de vazões, amortecimento de ondas de cheias, entre outros fins, o pico das vazões é amortecido e a velocidade do escoamento é reduzida. E por fim, o último fator seriam as condições da superfície do solo e uso do solo. Por exemplo, a urbanização e desmatamento reduzem a infiltração e aumentam o escoamento superficial e diminuem a vazão de base. A impermeabilização dos terrenos da bacia também aumenta o escoamento superficial. E quanto maior a cobertura vegetal, maior a tendência em retardar o escoamento. Isso aumenta a infiltração e as perdas por evaporação, reduzindo assim a vazão de pico. Bom, aqui são as referências que a gente usou e aqui se encerra a nossa apresentação.